Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus venha abençoar a vida de todos. Mais uma vez estamos trazendo uma palavra aqui no nosso canal. E você é o nosso convidado para estar ministrando a palavra do Senhor. Quero, antes de estar trazendo a palavra do Senhor, eu quero estar convidando a você que gosta das minhas ministrações, você que gosta do pastor Vanderlei, da missionária Laura, que acompanha nós em todos os lugares. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, nos ajude a crescer aqui no canal no YouTube, né? Nosso canal é um canal de palavra, de ministração. Nós não viemos aqui para ficar se amostrar, nós viemos aqui para propagar o Evangelho. E o Evangelho de Cristo. Nós trazemos palavra de Deus para a tua vida, sabe? Então, quando você se inscreve no meu canal, quando você compartilha, quando você visualiza, você nos ajuda a fazer com que o nosso canal cresça e o Evangelho vai chegar em todos os países sendo propagado. Então, eu peço a sua ajuda, não de dinheiro, mas sim que você se inscreva no nosso canal. Porque assim, essa live, essa palavra que nós vamos ministrar agora, vai chegar em todas as famílias que precisam ouvir a palavra do Senhor. É um modo de nós evangelizarmos também. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente. E anunciar a você que todo sábado, a partir das 10 da manhã, tem o momento da palavra. Ao vivo pelo Face, com louvor, com oração e com a palavra de Deus. E se nós estiver trabalhando, é à noite. Se nós estivermos em casa, é às 10 da manhã, mas nós estaremos anunciando logo de manhã. Às 10 da manhã, 10, 10 e meia, estaremos ministrando uma palavra direto pelo Face, com oração poderosa, com louvor. E se porventura nós não pudermos, da parte da manhã, nós faremos à noite. Tá bom? Então, a palavra que eu quero estar trazendo está escrita em Atos capítulo 2, um texto bastante conhecido. Louvado seja Deus, que diz assim: e cumprindo o dia de Pentecostes, estava todos reunidos em concordância no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e se encheu toda a casa em que estava assentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Meus irmãos, esse texto fala... Esse texto, essa palavra, ela mostra o momento de Jesus, o momento dos discípulos, melhor falando. O texto, Jesus ele vai ressuscitar ao terceiro dia, depois de ter padecido, depois de ter sofrido. Depois dele desce do Monte das Oliveiras, na qual ele subiu, ele tinha feito a última Páscoa com os discípulos, né? E naquela última Páscoa, Jesus estava muito diferente, né? Ele estava preocupado, tenso, né? Ao contrário dos últimos tempos que Jesus passava um dia andando e fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Mas nessa última Páscoa, Jesus sabia que seria o último encontro com os discípulos, seria a última Páscoa. E nessa última Páscoa, Jesus ele estava diferente. Ele estava preocupado. Então ele vai celebrar a última Páscoa, vai cantar um louvor, coisa que ele não fazia, e ele vai subir o Monte das Oliveiras para orar. Ele vai levar os seus discípulos, coisa que ele não fazia também, ele sempre ia sozinho.
Porque ele subiu o monte não para ficar mais poderoso, não para ficar mais glorioso, isso ele já era. Jesus subiu o monte porque lá ele ia ter privacidade, ele poderia ficar sozinho, sem ninguém incomodar ele, sem ninguém a multidão estar perto dele. Ele precisava ficar sozinho para orar, né? Então, isso nos ensina que nós muitas vezes precisamos ficar só para orar. Então, por isso que a palavra do Senhor fala, tranca a porta do teu quarto e ora em secreto. Jesus, ele ia para o monte para orar em secreto. Ele precisava ter um momento de privacidade. Então as pessoas se confundem quando é para subir um monte, né? Eu subo um monte, mas eu posso trancar a porta do meu quarto e orar em secreto. E o texto mostra isso. Naqueles dias, Jesus ele vai celebrar a última Páscoa e vai subir um monte para orar. E quando ele desce do Monte das Oliveiras, os soldados já vieram para buscar ele. Ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. Jesus ele morreu por mim e por você como ovelha muda. Ele sabia que ele teria que passar por aquele momento para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Ele sabia que ele tinha que cumprir as Escrituras para que nós tivéssemos esperança de salvação. Então Jesus ele vai ser chicoteado, vai ser crucificado, vai ser maltratado, passou grande dor. Mas ao terceiro dia, Jesus vai ressuscitar. E ele vai ficar cerca de 40 dias e 40 noites com os discípulos. Ele vai aparecer aos discípulos, né? E a ordem de Jesus para os seus discípulos é: ficai em Jerusalém. Foi a última ordem que ele deu antes de ascender aos céus. Ficai na cidade de Jerusalém, para que sejais revestidos de poder. Nós precisamos ser cheios de poder para aguentar as lutas que nós vamos passar. Nós precisamos ser cheios de poder para estar pregando o Evangelho. Não é só ir pregar o Evangelho, nós precisamos estar revestidos. Não é só pregar. Vai e prega o Evangelho. Não é só isso não. Não é só isso não. Tem que estar preparado para pregar o Evangelho. Tem que estar revestido com o Espírito Santo. Se você não está revestido, se você não está preparado, não vá. Se prepare primeiro. Porque a ordem diz: ficai em Jerusalém, para que sejais revestido de poder. Não é só pregar o Evangelho nas ruas. Não é só pregar o Evangelho nas casas. Não é só pregar o Evangelho para os drogados. Não. Para os macumbeiros. Não. Antes de pregar o Evangelho, sair, tem que estar revestido. Porque eu não vejo ninguém falar sobre isso. Eu não vi ninguém falar do jeito que eu estou falando aqui. Que você precisa ser revestido. Você precisa ser revestido para pregar a palavra do Senhor. Principalmente nas ruas. Principalmente nas casas. Que tem casa que está completamente tomada pelos demônios. Onde tem drogado, endemoniado. Então os discípulos ficam na cidade de Jerusalém, esperando a promessa, o revestimento. Vejam bem que quando Jesus, antes da sua ressurreição, os discípulos não estavam revestidos, mas eles estavam com Jesus. Eles tinham o Deus vivo perto deles. Mas agora eles estavam sem o Jesus deles. Eles não tinham Jesus mais para fazer os milagres. Então Jesus, antes de partir, ele sabe que os discípulos precisavam ser revestidos. Ei, meu irmão, eu e você, antes de pregar a palavra, antes de pregar o Evangelho, antes de estar pregando nas ruas, antes de estar pregando nos altares, nós precisamos de ser revestido. Ser cheio, não é só pregar. Não vai para essa conversa: irmão, temos que pregar. Não, temos que pregar sim, mas ser cheio do Espírito Santo. Temos que pregar sim, mas ter uma vida de oração.
Temos que pregar sim, mas ter uma vida de santidade. Ah, mas não é fácil, mas nós precisamos. Porque o conselho para você que eu dou, se você não é revestido, se você não está cheio, se você não está preparado, não vá. É o conselho que eu dou. Nunca ninguém falou isso, né? Eu estou falando. É por isso que é bom ver o nosso canal. Porque João Batista pregava, mas João Batista estava preparado. Era um homem cheio do Espírito Santo. Sabe? Os discípulos, depois de Atos 2, e eles ficaram. Quando Jesus deu essa ordem, tinha cerca de 500 pessoas. Ficaram 120. 370, 380 pessoas foram embora. Eles não esperaram. Eles não creram. Mas 120, entre elas os discípulos, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, e as mulheres, estavam todas ali. E eles ficaram porque eles conheciam Jesus. Eles sabiam que se cumpriria aquilo que Jesus falava. Depois de 10 dias, eles estavam dentro de um local, de um templo. E desce um vento veemente, impetuoso e glorioso. Era o revestimento. E todos, irmão, 120 pessoas, 120 dentro de um local fechado, falando em evidência de novas línguas, cada um na sua língua. Saíram cheios de Deus. Saíram cheios do Espírito Santo. Saíram cheios da glória de Deus. Saíram cheios do poder. Saíram cheios da unção. Pedro sai sobre as ruas de Israel, propagando a palavra, propagando o evangelho. Vidas aceitaram. Para isso que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para você propagar o evangelho. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para vencer as trevas. Você precisa ser cheio do Espírito Santo porque o que você vai fazer é um campo minado. É um campo de batalha. O soldado, ele não vai para o campo de batalha sem estar preparado. Um soldado, ele não vai para a guerra sem antes ele estar fisicamente preparado, orientado, sabendo manusear uma arma, uma escopeta. Ele tem que estar preparado para a luta. Ele tem que estar preparado para a guerra. O capitão não vai mandar um homem despreparado. Jesus sabia que a partir daquele momento que Jesus não estaria ali, mas ele mandaria o Consolador. Os discípulos tinham que estar cheios do Espírito Santo, porque a batalha ali seria dura. Não vá pensar que pregar o evangelho é coisa fácil. Eu ouvi o pastor ontem pregando. É verdade o que ele falou, mas o que ele não falou é que precisa ser cheio. Precisa ser cheio de Deus. Precisa. Quem falar o contrário, eu mostro aqui na Bíblia. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Principalmente para pregar nas ruas. Principalmente para pregar nos lares. Principalmente para pegar um endemoniado, um alcoólatra e pregar a palavra do Senhor, que está cheio de demônio. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Pedro, ele sai dali cheio de Deus. Pedro e João. Todos os 120 saem cheios de Deus. Pedro sai sobre as ruas de Israel pregando e propagando o evangelho de Cristo. Cerca de 3.000 almas aceitaram a Cristo. 3.000 almas. Aonde Pedro passava, vidas eram curadas. Vidas eram libertas. Pessoas eram restauradas. Quem estava desenganado ou enfermo era curado na hora. Só a sombra de Pedro libertava a pessoa. Por isso que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Não é só ir pregar. Não é só ter o conhecimento, que é importante. Você precisa ser revestido. Nós precisamos ser mais cheios do Espírito Santo. Quando eu falo nós, eu me coloco também. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Porque o que nós vemos é pastores perdendo a guerra, evangelistas perdendo a guerra, caindo. E homens que
prego e prego muito. Hoje estão caídos. Pessoas que estavam à frente de um povo, pregavam e a glória descia, caíram. Nós precisamos ser cheios, ser revestidos, para poder estar preparado para o campo de batalha. Você vai enfrentar as trevas. Você vai enfrentar Satanás. Não se prega a palavra de Deus sem estar preparado. Não se prega a palavra de Deus sem estar revestido. E quando eu falo preparado, não é só da parte do conhecimento, é ser revestido espiritualmente. É estar cheio do Espírito Santo. Pedro, ele sai. A partir dali, vidas eram restauradas. No capítulo 3, Pedro, a hora nona, a hora da oração. Pedro orava por várias vezes no dia. De manhã, à tarde e à noite. Nós precisamos ter uma vida de oração. Eu preciso propagar a oração. Eu preciso ter uma vida de oração de manhã, à tarde e à noite. Eu preciso orar mais. Você precisa orar mais. Aí Pedro vai agora na hora da oração, às 3 da tarde. Olha só o que Deus fala. E Pedro e João subiram ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Viu como é importante você ser cheio do Espírito Santo? Um coxo, um homem que estava na miséria, um homem que estava perante a medicina desenganado. Ele era coxo. As pessoas traziam ele e colocavam ali para pedir esmola, para ele ter o que comer, para ele sobreviver. Por isso que você tem que ser o Espírito Santo. Não é só pregar a palavra, você precisa ser revestido. Você precisa ser cheio, não é só pregar, não. Eu acho que nós estamos esquecendo disso. Você precisa ter conhecimento, sim. Você precisa ter conhecimento, sim. Você precisa estar lúcido na hora de pregar, sim. Mas você precisa estar revestido do Espírito Santo. E aí é que entra a preocupação de pessoas que estão no altar e não estão preparados para pregar o evangelho nem no altar nem fora do altar. Pedro aqui, ele estava cheio de Espírito Santo. Quando ele sai da porta, a porta do templo, quando ele sai, depois do revestimento das ruas de Israel, ele sai cheio de Deus. A sombra de Pedro curava. De tão cheio que estava. Pessoas que estavam cheias de demônios eram libertas. A pregação de Pedro parece que saia fogo da sua boca. 3.000 almas se converteram a Jesus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para pregar a palavra. Ah, não ouvi falar isso? Eu também nunca ouvi falar. Mas eu estou falando, você precisa ser cheio do Espírito Santo para propagar a palavra. Não é só pregar. Você precisa estar preparado para isso aqui. Isso aqui é santo. Isso aqui é santo, é a palavra do Senhor. Você está sendo alistado para a guerra. Isso não é férias. Não é lazer. Você já enfrentou um endemoniado? Você já enfrentou Satanás? Ele não tem medo de pregação bonita. Ele não tem medo disso, não. Não. Mas ele tem medo de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. É disso que ele tem medo. Satanás não tem medo de palavra, ele conhece a Bíblia. Ele enfrentou Jesus lá em Mateus capítulo 4. Senhor, tu vai aquelas pedras lá? Transforma em pães. Pois está escrito. E Jesus combateu palavra com palavra. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Tudo
que Satanás falou para Jesus está na Bíblia. Então não é só ter conhecimento bíblico, que é importante, mas é você ser cheio do Espírito Santo. É aí que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não é só ir pregar no culto, não é só ir pregar nas ruas, não é só ir pregar nos lares, que é importante. Sim, eu estou falando que sim, isso é muito importante, ir por todo mundo pregar. Mas os discípulos estavam preparados. Quando ele sai de Atos 2, que Jesus ascendeu aos céus, Jesus deixou os discípulos preparados. Todos foram propagar o evangelho e não se incomodaram de morrer. Pedro morreu em Roma, crucificado. E alguns foram mortos, crucificados, flagelados. Nenhum precisou. Por quê? Porque estavam cheios de Deus. Então fique com essa palavra. Você precisa ser revestido de poder para propagar o evangelho. É esse o tema que eu estou trazendo. Não é só pregar, é propagar o evangelho, tem que estar cheio de Deus. Porque os discípulos, antes de Atos, que Jesus estava vivo, Jesus fazia os milagres. E os discípulos ficavam maravilhados. Eles não estavam revestidos. Os discípulos não estavam revestidos com esse poder. Ter a presença de Deus é uma coisa, e ser revestido é outra. Eles tinham a presença, mas eles não estavam revestidos. Pedro, por exemplo, ele tinha a presença de Cristo na sua vida. Bom, mas ele não estava revestido. Ele não estava preparado para propagar o evangelho. E tem pessoas no nosso meio que não estão preparadas para pregar a palavra. Então se prepare. Não é só ter conhecimento. Não. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Você tem que pregar a palavra, mas você precisa ser cheio de Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. A nossa luta é contra Satanás. E para nós enfrentar Satanás cara a cara, não basta só ter conhecimento bíblico. Nós precisamos ser revestidos de poder do Espírito Santo. E essa palavra para mim também. Eu preciso orar mais. Você precisa orar mais. Então vamos fazer um propósito aqui? A partir de hoje, orar de manhã, à tarde e à noite. Ore, não sei quantos minutos você vai orar, mas a partir de hoje eu vou orar de manhã, à tarde e à noite. Vamos fazer esse propósito a partir de hoje. Vida de oração. Pedro tinha uma vida de oração. Quando ele vai no templo, em Atos 3, ele ia para orar. Ele já tinha orado de manhã, e orava à noite, e orava à tarde. Daniel também tinha uma vida de oração. Então vamos fazer isso. O tema dessa palavra que eu estou deixando hoje é: você precisa ser revestido de poder para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus. Fique com essa palavra. Vamos orar. Quero orar pela tua vida. Soberano Deus e eterno Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, por essas bênçãos e pelas Tuas maravilhas, meu Pai. Por ter nos guardado até o presente momento, até a presente data, meu Pai. Se estamos com vida, com saúde, se estamos alimentados, se estamos, Senhor, Pai amado, em paz, Senhor, nós glorificamos a Ti, Senhor. A partir de hoje, meu Pai, nós vamos viver uma vida de oração, Pai. A partir de hoje, meu Pai, eu me comprometo, meu Pai, a ter uma vida consagrativa de oração, meu Pai. De manhã, à tarde e à noite. Todos os dias, meu Pai, nós oraremos a Ti, Senhor. E Te buscaremos em espírito e verdade. Para que nós possamos, meu Pai, estamos preparados para o campo de batalha. Não é só pregar a Tua palavra. Não é só pregar o evangelho. Não é só estar pregando a Tua palavra. Não basta só ter conhecimento. Nós precisamos estar cheios do Teu Espírito. Nós precisamos estar cheios da Tua presença. Do Teu Espírito Santo. Pedro, ele tinha a Tua presença.
mas ele não era revestido. Muitos têm a tua presença, mas não estão preparados, não estão revestidos. Então, a partir desta palavra, Senhor, que nós possamos ser revestidos do Espírito Santo, principalmente aqueles que estão começando a propagar o Evangelho na frente do teu povo. Ó Pai, graças te damos por tudo, por esta palavra, por esta ministração, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos, Deus abençoe. Voltando a lembrar que se inscreva no nosso canal, né? É um canal de palavras, um canal simples, na qual nós propagamos o Evangelho. Nós gostamos disso, vamos responder a pergunta de alguns irmãos. Nós fazíamos programa de rádio, né? Não recebemos proposta nenhuma, mas nós gostamos de propagar o Evangelho pela rádio, pela Face. É por isso que nós fazemos isso sempre, você vê sempre. Então, se inscreva no nosso canal para que essa palavra aqui possa chegar em todos os lares. Amanhã nós estaremos ao Face, ao vivo, a partir das 10 da manhã. Você é o nosso convidado. Pai do Senhor Jesus para todos. Deus abençoe a tua vida. Fique com essa palavra, medite nisso.